Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a Deus a oportunidade valiosa e importante de mais uma vez gravarmos um vídeo, postando aqui em nosso canal no YouTube. Temos também compartilhado no Facebook, temos compartilhado em alguns grupos de amigos. Peço a vocês que possam assistir ao vídeo, fazer comentários, que possam também se inscrever em nosso canal. Falem com os amigos sobre esse nosso canal, sobre esses temas que a gente tem todos os dias postado aqui. Temas atuais, temas importantes, que certamente nos trarão otimismo, fé e esperança de que dias difíceis são normais, mas que passarão. Mas a pergunta que fica: por que é tão difícil a convivência? A vida social é uma lei da natureza a que o homem não pode se esquivar, sem prejudicar-se, pois é por meio de relacionamento entre os seus semelhantes que ele desenvolve as suas potencialidades. Deus nos deu a fala e outras faculdades necessárias para que, através da vida em sociedade, pudéssemos evoluir. A sociabilidade, ela é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso, que rege a humanidade. Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, mas fez-nos perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros. Sim, amigos, nós um dia seremos espíritos perfeitos. Perfeição possível aos espíritos. Claro que nenhum sortilégio fará isso por nós. O que nos fará perfeitos um dia será o nosso trabalho, que sempre é ajudado por Deus, porque Deus é bom e misericordioso. Não há como desenvolver e aperfeiçoar nossas faculdades intelectuais e morais senão no convívio social. E nós observamos aí, durante essa situação da pandemia em que estamos vivendo, quantas trocas de ideias estão sendo feitas entre os cientistas no mundo todo para que se faça, então, uma vacina para combater o Covid-19. Ou seja, é esse convívio que nos exercita a inteligência. Porque o pouco que eu sei, juntando com o pouco que o outro sabe, nós teremos certamente uma somatória maior e vamos aprendendo com as experiências. Sem essa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, nós espíritos ficaríamos embrutecidos e enfraquecidos. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não separados. Podemos viver separado? Podemos até, se o quisermos, porque temos o livre-arbítrio. Mas isso em nada trará para nós de contribuição para o nosso progresso. Somente de forma gradual, através do trabalho e do progresso, que o homem irá adquirir a autossuficiência, estando por consequência dependente dos seus semelhantes. E como nós precisamos uns dos outros, não é verdade? Então nós temos diversas profissões e sempre um precisa do outro. Então, se um trabalhador, se um mecânico que sabe consertar um carro, por exemplo, se ele tem algum problema com a lei, ele vai precisar da ajuda de um profissional, que seria um advogado, no caso. Se o advogado que tem um automóvel, tem problema com o advogado, tem problema com o seu automóvel, vai precisar do mecânico. Ou seja, um precisa do outro, sempre. Isso é divino mesmo, isso é extraordinário. As faculdades humanas não estão desenvolvidas no mesmo grau e, em decorrência disso, há necessidade de viverem uns pelos outros e para os outros, tendo como ponto convergente o bem comum. O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado para a vida em sociedade. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social
em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam, se socorrem, dirimindo, resolvendo dificuldades e consertando problemas. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo. O correto é estar acompanhando-o com bondade, inspirando-o ao despertamento e à mudança de conduta. Ou seja, conviver significa saber olhar o outro, mas não necessariamente interferir na vida do outro, que é do outro mesmo. A não ser que o outro peça para nós uma ajuda, uma opinião. As pessoas são diferentes e por isso guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer à base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, não. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Isso é muito importante nas redes sociais, né? Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Muito importante nas redes sociais, no nosso convívio diário. O relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Realmente, os relacionamentos nos são um grande desafio. A cada novo dia, mesmo com aqueles com quem há anos convivemos, eles também se mostram desafiadores. Isso porque somos expostos a diversas e diferentes situações. Porque vamos mudando com o tempo, porque a convivência vai sofrendo a influência dos anos. No entanto, se os relacionamentos sociais nos constituem desafios, são igualmente um convite para o amor. E como todo convite, pode ou não ser aceito. Dessa forma, se os relacionamentos são inevitáveis em nossa vida, em sociedade, aprendamos a amar através deles. E é uma questão de opção. Podemos conviver com alguém sem que isso, em essência, nos faça amá-lo. Poderemos simplesmente ter um relacionamento de cortesia e tudo o mais que a boa educação estabeleça. É assim que se aprende a conviver. É assim que se convive. Nada além disso. A gentileza, a delicadeza, por uma simples questão de urbanidade, será exercida. Para amar alguém, é necessário aceitar esse convite desafiador de nos propormos a enfrentar e a vencer os obstáculos que, naturalmente, todo relacionamento apresenta. Pensemos nisso. Todo relacionamento apresenta obstáculos que nós podemos transpor, se tivermos boa vontade para isso. Existem pessoas que vivem mal-humoradas, que são implicantes com tudo e com todos. A mínima contradição as faz perder o equilíbrio e se exaltam. Podem mesmo agredir, com palavras, com gestos. Para com essas pessoas, nada melhor do que uma boa dose de paciência, de calma, para nos ajudar no exercício de aprender a amá-las. Existem outras que são arrogantes, até mesmo prepotentes, perante todas as situações. Sabem tudo, são sempre melhores, não aceitam ideias que não estejam de acordo com sua forma de agir e de pensar. Essas acabam nos exigindo compreensão, humildade, tolerância para poder conviver com elas. Existem ainda aquelas que se apresentam pessimistas, derrotistas ou até depressivas em tudo que fazem na vida. Acabam nos exigindo o bom humor, o otimismo, a alegria e a gratidão como tônica de convívio. Dessa forma, amigos e amigas, a cada virtude que conquistamos em nossa intimidade, vamos ampliando nossa capacidade de amar, porque o amor é feito de pequenas virtudes e, conforme nos ensinou Jesus, o amor deve ser a meta maior da nossa convivência. E Deus, em sua inteligência suprema, justiça, bondade e misericórdia, nos criou a lei de sociedade, nos dando a oportunidade de exercitar a convivência, mesmo
sabendo que ela é difícil, mas é possível. Que possamos aprender a conviver com as pessoas, respeitar as ideias e opiniões das pessoas. E hoje, com o advento da internet, com as redes sociais, olha que oportunidade extraordinária que temos de ver o que o outro pensa, não concordar com aquilo que ele escreveu, mas não ofendê-lo e respeitar a sua opinião e manter a sua própria opinião, porque não significa que você vai concordar com aquilo que ele diz. Você simplesmente não deu like, você não gosta, não concorda com aquilo, mas não precisa fazer um comentário raivoso, cheio de ódio contra aquela pessoa. Isso é aprender a conviver. Não é fácil, mas é possível. Pensemos nisso. Que todos nós tenhamos realmente boa vontade para entendermos isso. Fiquem bem, fiquem em paz.